Fala pessoal, beleza? Meu nome é Caio Aranda e no vídeo de hoje eu vou explicar as funções lógicas se junto com as funções e, ou. E aí, tá preparado? Então abra seu Excel e me acompanhe. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Você trabalha com os estoques de uma papelaria. Então você precisa definir se você precisa comprar o material ou não. Mas antes de começar, eu quero explicar para vocês o pulo do gato. Sempre que vocês utilizarem funções lógicas, pegue um papel e uma caneta e escreva essas funções. Por quê? Porque é muito mais fácil de você conseguir visualizar. Aqui eu coloquei um comentário aqui do lado. Se a quantidade for menor do que o estoque mínimo, a gente vai colocar nesse status aqui, comprar. Se não, o status vai aparecer estoque ok. Beleza? Então vamos lá. Igual se, ele já está aparecendo a função aqui para mim, ó. Aí abre parênteses, tem um teste lógico. Nesse teste lógico aqui, a gente vai colocar a quantidade menor do que o estoque mínimo. Então, vamos clicar aqui, ó, na quantidade menor do que o estoque mínimo, ponto e vírgula, que a gente vai separar a função. Aí aqui a gente vai colocar comprar. Ponto e vírgula para colocar a função se ela for falsa, que seria esse senão aqui, ó. Ele vai colocar estoque ok. Vamos fechar o parênteses, dá um enter. Ah, Caio, mas aqui a quantidade está vazia e está aparecendo ainda estoque ok. Beleza. Vamos vir aqui antes desse C e vamos colocar outro C aqui. Se a célula da quantidade receber vazio, que são duas aspas, ponto e vírgula, vamos escrever aqui vazio. Vamos fechar, ponto e vírgula. Vamos fechar o parênteses aqui. O status aqui está vazio. Então vamos testar agora essa forma. Estoque mínimo vamos colocar 10. E a quantidade 5. Então a gente precisa comprar esse item. Agora se a quantidade for 12, o estoque está ok. Então com isso a gente fecha o nosso exemplo 1. Beleza? Agora a gente vai para o exemplo 2. Então vamos lá. Se o item receber caneta ou lápis, o status vai aparecer cadastrado. Se não, ele vai aparecer favor cadastrar. Então vamos lá. Igual se, no teste lógico aqui, a gente vai colocar primeiro a função ou. Por quê? Porque a gente vai justamente simular se o item for caneta ou lápis. Então a célula do item for igual, abre aspas, caneta, fecha aspas. Tá vendo que a gente fechou o primeiro teste lógico aqui? Vamos clicar um ponto e vírgula aqui. Agora a gente vai para lógica 2. Tanto é que ele ficou negrito aqui, ó. Então, vamos lá, mesma coisa. C8, receber lápis. Fecha aspas, fecha o parênteses. Tá vendo que ele ficou laranjinha? Quer ver, ó? Vamos ver aqui, ó. Ele tá laranja. Então você fechou a função ou aqui. Então vamos colocar um ponto e vírgula. Se ele receber caneta ou lápis, ele aparece cadastrado. Cadastrado. Vamos fechar aspas. Se não, por favor, cadastrar. Fecha parênteses, enter. Nossa, Caio, mas aqui está vazio. Então vamos fazer a mesma lógica aqui, ó. Se essa célula receber vazio, a função dela vai ser vazio. Fecha, ponto e vírgula,
fecha parênteses. Tá vazio. Vamos colocar borracha. Nossa, por favor, cadastrar. Legal, tá funcionando. Vamos colocar caneta. Tá cadastrado. Vamos colocar lapiseira. Lapiseira. Por favor, cadastrar. Vamos colocar lápis. Tá cadastrado. Então, com isso, a gente finaliza o exemplo 2. E aí, acharam fácil até agora? Vamos passar para o exemplo 3. O exemplo 3 é o seguinte. Aqui a gente vai utilizar a função e. Por quê? Porque se a quantidade for menor do que o estoque mínimo, ele vai receber comprar. Se não, se a quantidade for maior do que o estoque mínimo e menor do que o estoque máximo, ele vai receber estoque ok. Se não, se a quantidade for maior do que o estoque máximo, ele vai aparecer excesso. Então vamos lá. Igual se a quantidade for menor do que o estoque mínimo, ponto e vírgula, ela vai receber comprar. Fecha. Se não, se aqui, ó, o que a gente vai precisar colocar? Esse E. Por quê? Porque ele está no meio do estoque mínimo e do estoque máximo. É o mesmo jeito de fazer do que o OU, que a gente fez aqui no exemplo 2. Então vamos colocar E, a gente vai colocar o primeiro teste lógico. Se a quantidade for maior ou igual ao estoque mínimo, ponto e vírgula. E qual que é a segunda função? Se a quantidade for menor ou igual ao estoque máximo. Fecha parênteses, ponto e vírgula, estoque, ok. Fecha aspas. Se não, ele vai receber excesso. Excesso. Fecha aspas, fecha parênteses. Nossa, Caio, mas tá estoque ok aqui, não tem nada na quantidade. Vamos fazer a mesma coisa. Se quantidade for igual a vazio, ponto e vírgula, vazio. Se não, aqui a gente fecha. Ok, tá vazio. Beleza. Vamos colocar o estoque mínimo 10, estoque máximo 20, quantidade 5. Ah tá, vou ter que comprar esse item. Legal. Agora a gente vai colocar 12. Estoque ok. Vamos colocar agora 21. Excesso. Então, assim, a gente fecha o exemplo 3. Agora no exemplo 4, a gente vai utilizar a função se junto com o e e o ou. Então vamos ver como que vai ficar. Se você gostou, curta, compartilhe e mande sua dúvida em box, porque a sua dúvida pode ser tema do próximo vídeo. Obrigado!